Graças a Deus, muito boa noite, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, existem dois motivos pelo qual Deus nos permite passar pelos desertos, ou pelos vales, que é o que nós iremos falar nessa noite. Existem dois motivos. O primeiro desses motivos é para nós vermos o tamanho do milagre que Ele tem a fazer em nossa vida. O tamanho do milagre que Ele tem a operar em nossas vidas. Você vê que muitas pessoas passam por vales. Muitas pessoas. Ou seja, todos os cristãos, para falar a verdade. Todos nós passamos por vales. Todos nós enfrentamos essas dificuldades. O vale, meu amigo e minha amiga, não é um lugar de derrota. Para o cristão não é um lugar de derrota. O vale para o cristão é um lugar de vitória. É um lugar onde você vê o sobrenatural de Deus. O vale é um lugar onde aquele que depende de Deus vê que Ele supre mesmo as necessidades do seu filho. Esse pai supre as necessidades de seus filhos no meio desses vales. Eu queria que você entendesse uma coisa. Todos nós deveríamos ter atitudes diferentes em nossos vales, em problemas que nós temos enfrentado. O que é o vale? O que é o vale para nós? Uma escola. O vale para nós é uma escola de fé, uma escola de sabedoria, em que lá, meu amigo e minha amiga, nós aprendemos a depender realmente de Deus. Porque normalmente quando você está no vale, e eu estou no vale, normalmente nós estamos sozinhos. Normalmente nós estamos o quê? Sozinhos. Não tem ninguém conosco. Geralmente o vale é um lugar onde Deus quer tratar pessoalmente com o seu filho. Ele quer tratar pessoalmente, em particular com o seu filho. Não entenda isso como um castigo. Não entenda essa dificuldade como uma maneira de Deus te castigar, pelo contrário. Eu quero que você entenda da maneira correta o que é o vale para você e o que é o vale para mim. Porque todos nós cristãos passamos pelo vale. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, por favor. E todos que têm a sua Bíblia, abram Ezequiel 37. Quem não tem a Bíblia, primeiro salário que receber, compre uma Bíblia. Primeiro salário que você receber, compre uma Bíblia. Porque um cristão sem uma Bíblia é a mesma coisa que um soldado desarmado no meio de uma guerra. Ele é uma presa fácil. Ele é uma vítima fácil para o seu predador. Você que não está com a sua Bíblia, vai aparecer na tela o versículo que nós iremos ler agora. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Preste atenção. Quem foi que levou Ezequiel para o vale? Quem levou Ezequiel para o vale foi Deus. Quem conduziu Ezequiel para o vale foi Deus. Porque Deus queria ensinar para ele o que é depender dele. Ou se Ezequiel já dependia dele, Deus queria mostrar para Daniel o tamanho do seu poder.
e o poder que existe em sua palavra. Eu quero falar sobre as duas coisas hoje. A primeira coisa que eu quero falar hoje é o que Deus faz sobre nossa vida através do vale, quando Ele nos conduz até lá. O que Ele quer que nós façamos no vale, quando Ele nos conduz até lá. O que Ele quer que nós usemos quando nós formos conduzidos até lá. Preste atenção. Quando Deus conduziu Ezequiel até o vale, aquele vale de ossos secos, que estavam sequíssimos os ossos. E você sabe que o osso, quando ele seca, ele é como se fosse um vidro. Ele fica parecendo vidro. Naquele tempo os calçados não eram de qualidade. Eu tenho certeza que não eram. O tênis que você usa, a sandália que você usa, não existia naquele tempo. Havia dificuldade de caminhar naquele vale. Havia muita dificuldade de caminhar naquele vale. E você vê que ele fez Ezequiel passar em volta deles, caminhar em volta deles. Enquanto ele caminhava em volta daquele vale de ossos secos, com certeza um daqueles ossos que estavam parecendo vidro pode ter cortado o pé dele. Mas ele não desistiu de caminhar, porque Deus o fez caminhar ali. O problema de muita gente é que Deus conduz ela a fazer uma coisa e ela desiste, ela para. E Deus permite com que lutas grandiosas se levantem, para que ela venha vencer essas lutas e depois dessas lutas alcançar a recompensa, a vitória, a bênção. Mas ao invés de ela continuar caminhando como Ezequiel fez no meio daquele vale de ossos secos, ela para, ela desiste. Ela esquece que Deus está com ela. Ela esquece que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, para terminá-la. Mas preste atenção, Deus queria ensinar uma coisa para Ezequiel, ou lembrá-lo de uma coisa que eu particularmente acho que ele esqueceu. E é o que muita gente aqui esquece. O poder que existe na palavra dele. O poder que existe aonde? Aqui, ó. O poder que existe nessa palavra. Porque preste atenção, no versículo 3, olha o que Deus falou para Ezequiel. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Essa foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel, depois dele ter caminhado no meio dos ossos, sequíssimos como vidro, cortantes como vidro, ossos que estavam a toda parte. O que representa o osso? Representa a morte, a ausência de vida, um lugar onde não há vida, o lugar onde há tristeza, onde há angústia, onde há solidão, tudo menos coisas boas. Mas Deus, Ele quer que você aprenda que em todo lugar onde há tristeza, onde há solidão, onde não há coisas boas, a palavra dele faz ressurgir as coisas boas. E se não haviam coisas boas, começaram a acontecer. Olha só a resposta de Ezequiel para o próprio Deus. E disse eu disse, tem na Bíblia de algumas pessoas: Senhor Deus, tu o sabes. Essa foi a resposta de Ezequiel para Deus. Ou seja, Ezequiel não disse nem sim nem não. Ele disse, tu o sabes. Ou seja, ele jogou de volta para Deus a responsabilidade da resposta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Existe alguma coisa que Deus não possa operar? Existe alguma coisa que não esteja ao alcance de Deus, que Ele não possa fazer? A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus.
As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Olha a resposta de Deus para Ezequiel. No versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Ou seja, Deus queria que ele lembrasse que não existe nada impossível para ele. E é o que muita gente aqui tem esquecido. Muita gente aqui tem esquecido. Você esqueceu daquele último milagre que Deus fez por você. E você está nessa luta agora e gemendo e querendo desistir. Gemendo, padecendo e querendo desistir, porque esqueceu que ele fez aquele milagre anterior em sua vida. Você lembra daquilo que você disse que era impossível? Que você não conseguiria? Que você não tinha chances? E ele fez? E quando você olhou para o milagre, você falou, só pode ter sido Deus. Outra pessoa não poderia fazer isso por mim. Homem nenhum poderia fazer isso por mim. Só pode ter sido Deus. E você ali glorificou a Deus. Você esqueceu desse milagre? Você esqueceu disso que Deus fez? Você já esqueceu? O que Deus queria que Ezequiel lembrasse? Lembra? No capítulo 1 de Gênesis mesmo, Deus olhou para a terra, eis que ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar. Às vezes você tem olhado para a sua vida, ela está sem forma e está vazia. Você vê a sua vida sem forma e vazia, ou às vezes você vê ela cheia de trevas, assim como Deus quando olhou para a terra e viu ela assim. Mas qual foi a atitude do próprio Deus? Você acha que Deus olhou para ela e começou a reclamar? Você acha que Deus olhou para ela e começou a murmurar? Olha a terra, que situação, não tem jeito para a terra. Pelo contrário, meu amigo e minha amiga, ele profetizou, ele proferiu, ele disse haja. Ele disse haja luz e houve luz. Ele disse haja expansão sobre as águas e houve expansão sobre as águas. Haja animais, haja os répteis, haja árvore frutífera e houve. Às vezes, meu amigo, o que está faltando para você, você falar haja. Não você falar, se Deus quiser, tu sabes, se for da vontade de Deus. Meu amigo, é a vontade dele que você passe necessidade? É a vontade dele que você viva com a vida amarrada? É a vontade dele que você morra doente? É a vontade dele que você separe do seu casamento, seja com seu esposo, com sua esposa? Essa é a vontade dele? Claro que não. Claro que não é a vontade dele essa. A vontade dele é que você diga haja cura, haja libertação, haja restauração no meu casamento. Essa é a vontade dele para você e para mim. Mas o problema de todos nós, eu me incluo nessa, é que nós esquecemos do que Deus fez no passado até que recente. Nós esquecemos do que Deus é capaz de fazer, e quando nos encontramos no meio de uma dificuldade, nós só sabemos reclamar e só dizer, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Será que é a vontade dele que você viva nessa situação? Você acha que a vontade dele não é que você seja curado, que você seja liberto, que você prospere, que o seu casamento ande? Não é essa a vontade dele? Só que o que está faltando para você é você dizer haja luz, haja salvação para o meu filho, haja salvação para o meu casamento, haja prosperidade em minha vida, haja saúde em minha vida. É o que falta para mim e para você. Nós começarmos a usar essa palavra, porque ela tem poder.
porque ela tem poder. Essa palavra tem muito poder, mas muita gente não entende e não vê o milagre porque não vive ela. Não vê o milagre porque não vive e não usa ela. Ela é como se fosse um livro abandonado em sua casa, em que você só lembra quando você vem para cá para a igreja. Sabe como é que Deus vai fazer um milagre em sua vida? Se você continuar assim? Nunca. Sabe quando é que Deus vai te libertar? Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai restaurar o seu casamento, vai te dar saúde. Se você continuar tratando essa palavra assim? Nunca. Deixando ela de lado, abandonando ela, fazendo de conta que ela não existe. Nunca vai acontecer nada em sua vida. Mas se você fizer o que Deus mandou Ezequiel fazer, eu tenho certeza, você vai se colocar de pé. Se você continuar lendo o capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver que o exército se levantou. O exército se levantou, os ossos que estavam separados se juntaram, cresceram nervos sobre os ossos, e pelos nervos cresceram carne, e depois foi coberto de pele, toda aquela carne que estavam sobre os ossos e sobre os nervos. E aí o Espírito veio sobre eles, eles se colocaram de pé. Mas foi só depois da palavra proferida. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. No dia que você passar a usar a palavra dele contra a situação que você se encontra, você vai ver que haverá solução para ela. E você vai ver o tamanho do milagre que ele quer e que ele queria fazer se caso não aconteceu. Que ele queria fazer se caso não aconteceu. Mas se você está aqui, é porque ainda há tempo. Se você está assistindo, é porque ainda há tempo. É porque ele ainda quer fazer. É porque ele ainda quer operar. Basta que você use o quê? A palavra dele. Basta que você use a palavra dele. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer que nós aprendamos com essa passagem é que Ele quer fazer grandes coisas, grandes milagres em nossa vida, coisas extraordinárias. Até porque não é uma coisa extraordinária você ver um exército se levantar de ossos secos, um exército de ossos secos se levantar, não é uma coisa extraordinária, não é um milagre sobrenatural. O que é isso que você está passando perto disso aqui? Jesus, através da palavra, ressuscitou a Lázaro. O que é essa situação perto disso? Jesus, ele fez tantas coisas através da palavra. Ele curou cegos, surdos, mudos. Tantas coisas grandiosas aconteceram através da palavra. O que é o que você está passando? Tenha certeza que o que Ele quer fazer sobre sua vida são grandes milagres. A segunda coisa que Ele quer que nós aprendamos com essa passagem, e isso aqui é uma reflexão que eu tirei meditando, é que quando Ele permite que nós passemos pelo vale, é para que haja um conserto em nossa vida. Assim como eu disse há pouco, quando nós estamos no vale, geralmente 99% das vezes nós estamos sozinhos, não tem ninguém. E quando você está sozinho, você reflete. Quando você está sozinho, você pensa. Você já percebeu que quando você se coloca diante da presença de Deus para orar, você vai pedir perdão pelos seus pecados, você começa a lembrar de tudo que você fez? A maioria das pessoas são assim. Isso acontece comigo também, porque eu também erro, todo mundo erra. Você vai orar e no meio da sua oração você lembra de uma coisa que você fez e ali você se retrata com Deus. Ali você procura se consertar com Deus. E o segundo motivo pelo qual nós passamos pelos vales é para que haja conserto em nossa vida. É para que haja conserto em nossa vida. E que o conserto traga a presença dele sobre nós. E que o conserto traga mudança sobre nossa vida. O vale, meu amigo e minha amiga, é um lugar de reflexão. É um lugar onde nós refletimos. Você vê que você está sozinho ali.
E o único que pode te visitar nesse vale aí é Deus. Então, nós não podemos culpar também a Deus pelas situações que nós estamos passando, quando nós procuramos passar por elas, através dos nossos erros, através das coisas que nós fazemos. Então, você tem que saber discernir, diferenciar quando é Deus que te conduziu pelo Espírito para que você veja um milagre grandioso, ou quando você foi para o vale, ou quando você se dirigiu para o vale por causa dos erros, por causa das coisas erradas que você fez. Porque se você foi dirigido por Deus para o vale para ver coisas grandes, é porque você tem vivido de acordo com a palavra. E no meio desse vale você vai ver o milagre, a glória de Deus. Mas se você não tem vivido pela palavra, se você tem andado na contramão dessa palavra, você se dirigiu para esse vale sozinho. E no meio desse vale, em que Deus permitiu que você fosse, Ele quer que você se retrate com Ele. Ele quer que você se conserte com Ele. E é o que você vai fazer aqui hoje. É o que você vai fazer aqui agora. Para que a próxima situação que você viva não seja para um conserto, seja para um milagre, seja para uma cura, para uma libertação e para uma bênção. Porque a primeira coisa que Deus quer fazer conosco, antes de qualquer coisa boa, é nos salvar, é nos conduzir e escrever o nosso nome no livro da vida. E eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como você está aqui agora, e eu não sei o motivo pelo qual você está nesse vale, eu não sei o motivo pelo qual você está nesse vale, mas você sabe. Se você está nesse vale conduzido pelo Espírito, você vai usar a palavra dele e você vai ver o milagre acontecer. Mas se você está nesse vale conduzido por você mesmo, através dos seus erros, através das coisas que você cometeu, você vai se retratar com ele agora. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Amém? Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não sei, meu Deus, por qual motivo essa pessoa está passando por essa luta. Eu não sei, meu Deus. Mas o Senhor sabe, meu Pai. Eu não sei qual é o motivo dessa luta que essa pessoa enfrenta, mas o Senhor sabe. E no meio dessa luta, meu Deus, vai haver coisas grandes. Vai haver milagres, meu Deus, e vai haver salvação. Porque a salvação também é uma coisa muito grande. E melhor dizendo, é a principal. Antes de qualquer bênção que essa pessoa venha receber, meu Deus, a melhor e maior delas é a salvação. Então, meu Deus, que o Teu poder e que a Tua presença venha tocá-los agora. Venha fazer com que ele, meu Deus, use a Sua palavra se foi dirigido pelo Senhor. E que ele ou ela também, meu Deus, que foi dirigido para esse vale por causa dos erros e das falhas, se retrate, meu Deus, e se conserte e consiga viver o melhor do Senhor. Meu Pai, alcança essa vida agora. Alcança essa pessoa, meu Pai, e muda a vida dela. Transforma a vida dela, meu Pai. Que a Tua presença venha mudá-la, venha dirigi-la a partir desse dia. E que ela venha ver o sobrenatural do Senhor na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe grandiosamente.